Olá, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam animados. Hoje nós estamos começando o nosso primeiro Esquenta, né? O Esquenta é um momento, né, que a gente tem uma série de palestras e minicursos que antecedem a SEMEC, justamente para a gente já se ir preparando. E meu nome é Yasmin, eu sou coladora do acadêmico da 21ª SEMEC, e hoje a gente vai ter uma palestra muito legal, né, que vai abordar o tema a atuação do engenheiro químico na produção de efeitos especiais. E para isso a gente tem o nosso convidado ilustre, que é o Diogo Laranja, que vai ministrar nossa palestra. E ele é engenheiro químico formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a nossa querida Rural, e ele atua como supervisor de efeitos especiais na TV Globo. Então, muito especial, né? E em nome da SEMEC, né, eu queria agradecer nesse momento, Diogo, você por ter aceitado esse convite. E antes de começar a palestra propriamente dita, eu tenho alguns recados para cada um, né? O primeiro deles é sobre o certificado que a gente vai ganhar participando da palestra. Então é importante que vocês preencham o formulário que vai ser disponibilizado no chat e também que vocês se inscrevam lá no eCert, que também vão colocar o link aí, quem não se inscreveu. E a palavra-chave, né, que vocês vão precisar para conseguir o certificado vai ser falado no final da palestra. Então, fiquem até o final para vocês captarem a palavra-chave e conseguirem o seu certificado. E também vocês podem mandar dúvidas no chat, que vai ter uma pessoa responsável justamente por passar essas dúvidas para essas perguntas para serem respondidas no final da palestra. E é isso, gente. Sinta-se à vontade para começar a palestra, Diogo. Muito bem-vindo. Obrigado, Yasmin. Na verdade, eu que agradeço, né, pelo convite. É um prazer estar aqui falando para alunos de Engenharia Química da Rural, né, essa universidade que eu tive o prazer de estudar aí. Sou fã, sou apaixonado por essa universidade, sou ruralino mesmo, morei toda a minha graduação no alojamento, enfim. Então, assim, não podia nunca deixar de receber, de aceitar esse convite, né? Fiquei bem lisonjeado, agradeço a todos aí da organização por terem me convidado. Peço desculpas se algum problema técnico acontecer. Na verdade, eu estou em viagem, gravando no sul do país. Estou dentro do quarto de hotel aqui, me virando aqui para poder montar para vocês aqui, para eu conseguir apresentar. Muito frio aqui agora, 8 graus e caindo. Enfim, então, assim, muito obrigado mesmo, de coração, aí pelo convite, e é um super prazer estar aqui falando com vocês, tá? Então, vamos lá. Boa noite a todos, né? Vamos falar aqui, o tema é Engenharia Química na produção de efeitos especiais. Aqui é um pouco aqui da... Aqui é um pouquinho da minha formação, enfim, da minha história, né? Eu tenho 40 anos, 2 filhos, sou natural de Paraíba do Sul, né, que é interior do estado do Rio de Janeiro. Sou supervisor, né, de efeitos especiais, como a Yasmin bem disse, engenheiro químico, graças a Deus, formado pela Rural, com muito orgulho. Fui agente de polícia da Polícia Civil de Minas Gerais. No finalzinho da graduação, eu fiz esse concurso, né, que era um concurso de nível superior, e passei. Então, já saí da universidade, já fui direto para a polícia, até a Globo me fazer esse convite. Eu vim para a Globo há pouco mais de 10 anos. Também sou blaster pirotécnico pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Aí eu tenho aqui, né, 10 anos de efeito. Aqui são alguns produtos, né, que eu fiz. Comecei lá atrás com Insensato Coração, que era uma novela. Depois eu tive o prazer de ser o primeiro produtor do Encontro, né, com a Fátima. E foi bem legal esse produto, porque além de ser ao vivo, ele, no começo, eu não sei se vocês lembram, mas logo que começou o produto, esse produto tinha semanalmente um quadro de ciências, que tinha, lógico, tinha ali um professor de física que apresentava, enfim, mas eu estava por trás daquilo ali, preparando, produzindo, fazendo os testes. Enfim, aí depois fui fazendo outros trabalhos, e já foram aí mais de 30 produções que eu tive o prazer de participar e de contribuir, né, de alguma forma. Aí aqui, né,
só para contextualizar aí, isso é uma definição meio que a gente criou ali dentro da Globo, né, de o que é efeitos especiais. E aí é a mistura de arte, ciência e tecnologia, a fim de simular em frente às câmeras fenômenos naturais, físicos e fantasiosos, gerando ilusões de realidade. Na verdade, né, a gente ter os nossos conhecimentos técnicos e poder, né, equilibrar isso com o artístico, né, com a criatividade dos diretores artísticos, enfim, e traduzir isso fisicamente, né, tirar da cabeça do artístico, do que está escrito no texto pelo autor, e a gente conseguir traduzir e fazer, lógico, sempre, né, buscando a qualidade dos efeitos especiais, mas também a segurança, que a gente vai ver que a gente trabalha com muita coisa perigosa, enfim, que a gente precisa de muito cuidado para não machucar ninguém, né? Aí aqui eu tenho um vídeo para passar para vocês aqui, que na verdade todo começo de ano a gente faz uma coletânea, né, com os efeitos, com os principais efeitos que a gente fez no ano anterior, para divulgação interna, para divulgação do departamento, enfim. E esse que eu trouxe para vocês aqui é o de 2018, porque, obviamente, foi o último que a gente fez por conta da pandemia, mas dá para vocês terem noção um pouco do trabalho aqui que a gente faz aqui no Departamento de Efeitos Especiais aqui na Globo.
Bom, acho que com esse vídeo dá para ter uma boa ideia do que a gente faz aqui, né? E dá para ver que é uma diversidade infinita de conhecimento que se tem que ter, enfim. A gente trabalha com muitas variantes e muitas áreas diferentes envolvidas. Aí é o nosso time, né? Tivemos algumas mudanças aí, mas bem poucas. E aí, nesse meio aí, nós temos, aí falando da parte da supervisão, temos eu como engenheiro químico, mas temos engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, engenheiro de automação, arquiteto, enfim, uma diversidade bem bacana, né, de áreas de formação. O nosso quadro técnico, que são os que executam, né, os efeitos nos sets de gravação, eles são todos formados em alguma técnica, alguma área técnica ligada à engenharia, mecânica, automação, mecatrônica, elétrica, enfim, todos com algum tipo de formação. Aí como a gente é dividido, né, um gerente, 10 supervisores, 5 especialistas, os especialistas também são de nível superior. Aí temos 24 técnicos de campo, que são os que aplicam os efeitos. 5 técnicos de base, que ficam na base montando, geralmente a galera ali de automação e de oficina, que fica ali preparando o que a gente sai, né, para gravar. Administrativos, aí nós temos lá no departamento de efeitos especiais, quase tudo que a gente produz, a gente faz lá dentro, muita pouca coisa a gente passa pro mercado, até por questão de confiabilidade mesmo, da gente, né, de confiar no nosso trabalho. Então, lá dentro, a gente tem uma sala de prototipagem, a gente tem uma serralheria, tem uma serraria, tem sala de vidro cenográfico e a sala de automação. Além, lógico, do nosso espaço lá para testes, né? Aí aqui falar um pouco do processo de criação. Nós lá, talvez vocês pensem, né, que eu lá atuo só na parte, nos efeitos ligados à engenharia química, né? Mas não. Na verdade, eu cheguei lá e tive que aprender, né, outras áreas, enfim, estudar um pouco, porque, na verdade, a gente é alocado por produto. Que é isso. Na verdade, assim, eu não faço só os efeitos que tem engenharia química. Na verdade, vai começar uma novela, aí o nosso gerente vai distribuir essa novela para algum supervisor, geralmente o que está com menos produto ali naquela época. E aí você é o responsável por todos os efeitos que tem dentro daquele produto. Então, se for alguma coisa mais ligada à mecânica, por exemplo, sou eu também o responsável por fazer, por confeccionar e por apresentar para a direção artística as soluções, enfim. Lógico que, como eu disse, lá dentro a gente tem um time, né, diversificado e a gente é bem unido, então a gente está sempre trocando ideia, um contribuindo com o outro, mas é assim que funciona. Então, na verdade, eu tive que aprender vários outros conhecimentos, mesmo que, lógico, né, básicos, só para você ter uma noção do que você está fazendo, mas para poder ocupar o cargo, né? Aí nós temos as reuniões de conceituação, que assim que você entra no produto, a gente começa a ter algumas reuniões para o diretor começar a falar a linguagem daquela novela, o que ele espera, como é que vai ser a luz, como é que vai ser a paleta de cor. É mais uma conceituação artística mesmo, se é uma novela de época, se é uma novela de ação. Enfim, aí você já vai ali entrando no clima, começando a fazer as suas pesquisas enfim, de YouTube mesmo, de internet, de make-off de filmes, de séries, enfim, do que tiver para poder agregar. Depois a gente começa a receber os capítulos, e aí a gente faz essas leituras de capítulo, né? Cada cabeça de equipe, né? Efeitos especiais, né? No caso eu, mais figurino, arte, cenografia, enfim, cada um, todos os cabeças recebem os capítulos, e aí a gente, né, lê, decupa isso, cada um no seu cantinho, né? A gente lê, aí eu leio, decupo, tudo que eu vejo que é efeito eu marco, anoto, porque depois disso começa a ter as reuniões de leitura de bloco. Aí todo mundo, né, todos os departamentos levam as suas anotações para essas reuniões de leitura, e aí a gente começa a discutir com o diretor, aí sim umas definições mais precisas, né, do que ele quer na cena, do que ele imagina, porque a gente já tem ali o texto escrito, então a gente já tem uma boa noção de como vai ser a cena. Passado isso, a gente tem, quando necessário, a gente faz testes, né? Alguns efeitos não tem necessidade, mas uma grande maioria a gente faz testes até para mostrar para o diretor
do que a gente está falando, para não ser uma surpresa para ele na hora e, de repente, não ter aquele negócio de, eu não era bem isso que eu estava pensando, enfim. Então, a gente sempre procura fazer um teste, fazer um vídeo, mostrar para o diretor e também para definir alguns parâmetros de segurança. São nesses testes que a gente define esses parâmetros. Depois sai o roteiro, né? A gente recebe o roteiro, que é onde vem as cenas e o dia que a gente vai gravar as cenas. Então, pelo roteiro, eu consigo ver qual é o dia que eu vou gravar determinada cena. E aí, depois disso, tem a reunião de roteiro, que é quando a gente amarra tudo e aí a gente fala do tempo que eu vou precisar para gravar aquela cena, se eu tenho que preparar alguma coisa antes ou não, se eu preciso de algum tempo para desproduzir depois também. Enfim, isso tudo também é discutido na reunião de roteiro. E quando a gente sai para gravar, né, basicamente, são 3 fases, né, de trabalho. Né? A primeira é a montagem, que pode demorar aí desde, sei lá, meia hora até 2, 3 dias. Tem sets que a gente fica, né, por exemplo, o incêndio, a gente fica 3, 4 dias montando o cenário, preparando o cenário. A gravação e depois a desprodução, que também pode variar desde 10 minutos até 2, 3 dias. Aí aqui, como eu disse, aqui a gente tem diversas áreas, né, de conhecimento que são empregados, engenharia, química, física, automação, materiais, a gente tem que conhecer bastante materiais para produzir os objetos cenográficos, altura, mecânica, atuação de dublês, câmeras e lentes, luz, entre outros. Então, você acaba tendo, lógico que você, né, no meu caso, sou engenheiro químico, então eu tenho a minha especialidade, mas a gente tem que, pelo menos, ter noção de algumas coisas para poder conversar com a direção, discutir, enfim, é importante. E aqui, por exemplo, na verdade, é um exemplo de uma aplicação de mecânica, né? Aqui a gente tem aqui um carro preparado para uma capotagem. Então, você vê aí, isso tudo é feito, como eu disse, lá no nosso departamento. Então, a gente bota toda essa tubulação que a gente chama de Santo Antônio, que é o que é a célula que protege, né, o dublê. Você vê aí que tem na foto do meio aí tem um banco, que é um banco de competição, que ele tem um cinto de segurança de 5 pontas. Então, a gente troca o banco do carro, bota esse banco específico, enfim. E aí a gente, né, vai para a gravação e entrega na mão do dublê. Aí a capotagem pode ser feita de 2 jeitos, né? A gente pode usar ou uma rampa, ou, nesse caso aí que está preparado, a gente utiliza um canhão de capotagem, que é nessa foto aí da direita aí, que tem esse cilindro aí que a gente pressuriza com nitrogênio e aí vai a gente tem um canhão, né, apontado para baixo do carro. Quando a gente dispara, sai uma bala que pode ser de nylon ou de madeira e faz com que o carro capote, né? Aí temos aí automação também, o setor nosso de automação que, poxa, faz muita coisa para a gente, ajuda muito. Tem alguns produtos que têm uma pegada muito grande, automação, por exemplo, muitas provas ali do Big Brother, por exemplo, é a galera de automação que está lá por trás fazendo, enfim. Nesse caso aí que eu trouxe para vocês aí, nessa foto aí desse helicóptero, foi eu que fiz isso aí em Ilha de Ferro. É até aquela cena que a gente viu lá no vídeo do Cauã, quando ele está ali brigando ali dentro do helicóptero e cai na água. E aí eu tenho um vídeo aqui que mostra, esse helicóptero está em cima de um gimbal, que é um helicóptero de verdade, tá? Um peso de verdade, enfim. Então, a gente tem esse gimbal aí que sustenta 5.000 quilos e faz movimentos aleatórios, e a gente usa para diversas coisas. Mas isso é um exemplo de aplicação de automação. Lógico que tem outras coisas envolvidas. Você pode ver ali que está por trás ali um caminhão Munk ali segurando para se ter algum problema no gimbal. Como eu disse, a gente está sempre preocupado com a segurança, sempre preocupado em ter backup. Enfim, então ele está ali amarrado ali. Também não deixa de ser também ali um conhecimento de mecânica e de altura, mas o principal aí, sem dúvida, é a automação. E aí aqui a gente tem um vídeo aqui do equipamento em funcionamento. Para vocês verem, parece até que é de brinquedo, né, o helicóptero, né? Altura
também é outra área muito importante para a gente aqui, por dois motivos. Tanto para a gente fazer as quedas, fazer levitações, fazer as pessoas voarem, enfim, mas também para fazerem seguranças do elenco, porque às vezes não necessariamente tem uma queda, mas às vezes o elenco está muito perto de a beira de um precipício, de alguma coisa, então eles têm que estar sempre ancorados, protegidos. Isso aí é a nossa equipe de altura. Isso aí é até um trabalho que foi feito, não sei se alguém aí teve oportunidade de assistir Desalma 1. Eu estou até aqui agora no Sul, gravando justamente Desalma 2, a gente está fazendo a segunda temporada, mas essa aí é a cena de abertura, onde o Romance joga de uma cachoeira. Essa cachoeira aí tinha mais ou menos aí uns 30 metros de altura, e a equipe de efeitos ficou lá 3 dias montando todo o sistema, toda a linha de vida, para a gente conseguir fazer a cena em segurança, né? Aí aqui também é uma outra aplicação de altura. Isso aí eu fiz também para Ilha de Ferro. Isso aí, na verdade, é um truque que a gente usa, né? Na verdade, esse cenário enchia de água, e aí, como a gente faz? Às vezes tem outros jeitos também, mas eu, nesse caso, achei melhor ir por esse caminho. E a gente foi para o Cefam, que é aí o Centro de Treinamento da Marinha, na Avenida Brasil, e a gente afundava o cenário, ficava afundando o cenário dentro da piscina deles, que eles têm uma piscina na Olímpica lá, gigante, enfim. E aí você vai afundando o cenário e a impressão que te dá é que, na verdade, a água é que está subindo ali, né? Porque você não tem a referência de fora, então parece que é a água que está subindo. Aqui também tem um videozinho aqui, bem rapidinho aqui, disso que eu estou falando para vocês. A ação com dublês também é outra coisa que a gente tem que ficar muito ligado, porque volta e meia a gente, né, precisa de um dublê para fazer alguma cena, e geralmente são cenas perigosas, né? Por isso que a gente chama eles até para poupar o elenco, enfim, e para contar com uma equipe especializada, né? Porque os dublês eles treinam isso o tempo todo, né? As cenas de ação, ao contrário do elenco. Então, são pessoas mais bem preparadas para fazer as cenas de ação. Então, a gente também tem que ter esse conhecimento para saber qual é a hora de usar, qual é a hora de não usar, porque, lógico, nunca é bom para o diretor usar o dublê, porque ele quer sempre ter o elenco. Se ele tem o dublê, ele não vai poder mostrar o rosto. Então, a gente tem que sempre dar uma disfarçada. Então, assim, mas algumas vezes não tem jeito. Aí eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês aqui. Esse aqui na direita aqui, na verdade, a gente vê na parte superior o chroma key, né, em azul, que é uma outra coisa que a gente usa muito aqui no audiovisual, que a gente, né, faz contra um fundo geralmente ou verde ou azul, e depois o pessoal da computação gráfica vai e coloca um outro fundo. E aí na parte de cima tem, né, como foi gravado, e na parte de baixo como isso foi ao ar, né, depois do trabalho do pessoal da computação gráfica. E aqui, desse lado aqui, também é uma outra ação com dublê, isso conjugado, né, com um efeito, no caso aqui um efeito de explosão. Isso aqui também foi feito em Ilha de Ferro. E aqui também tem altura, porque, na verdade, às vezes, em uma determinada cena tem várias expertises ali envolvidas. Então, ele está amarrado ali num cabo, e a gente tem um acumulador de gás lá no fundo que vai dar um tiro aqui para frente, e, lógico, a nossa equipe puxa esse dublê para trás para o fogo não chegar nele, né? Aqui também uma outra cena de ação com dublês. Isso aí a de vermelho ali está a equipe de efeitos e a Maria Casadeval. Não dá para reconhecer muito bem ela, porque a gente jogou muita poeira nela esse dia, uma poeira vermelha, que era do local. E a gente fez com ela ali uma cena de uma queda de moto também, em Ilha de Ferro. E foi essa aí. Enfim, e outras várias, né? Isso aí, por exemplo, é um exemplo de batida não tripulada. A gente também faz batida tripulada, que aí a gente usa aquele mesmo que eu mostrei para vocês lá, de capotagem, né? De preparar o interior lá do carro lá com Santo Antônio. Aí, nesse caso aí, foi uma batida não tripulada,
E aí, lógico, se não é tripulado, eu preciso de algum jeito para fazer esse carro chegar até o obstáculo, né? No caso aí o muro. E aí a gente usou aí um sistema de roldanas, polias, enfim, cabos de aço, para a gente conseguir puxar esse carro e fazer com que ele atingisse o muro e sofresse, né? E atingisse o resultado que o diretor queria. Isso aqui também é uma outra coisa que a gente usa muito, que a gente chama aqui de storyboard, que na verdade isso ajuda muito, principalmente as cenas de efeito, que é a gente desenhar para saber exatamente o que o ator, o que o diretor quer. Então a gente desenha isso take a take, aí nesse daí a gente vê aí seria placa caindo, poste caindo, muro caindo, chão se abrindo com o carro entrando, enfim, alguma coisa de fogo, fumaça. E isso é o que o diretor quer ver na lente quando a gente for gravar. Então, isso aí guia bem a gente. Então, assim, para algumas determinadas cenas é bem importante ter o storyboard para a gente conseguir chegar num resultado bacana. Aí, desse storyboard aí que vocês estão vendo, dê uma olhada aí, fixem esses quadros aí, porque agora eu vou passar um vídeo para vocês verem que a gente conseguiu, né, replicar o que estava aí nesse storyboard no dia da gravação, né? Isso aí, na verdade, é o dia que foi ao ar, né? Do jeito como foi ao ar. Eu perdi a boca. Eu caí do galho e não vi saída. Quando o pau quebrou. Logo depois da minha prisão, a terra tremeu e o valão abriu sua boca imensa na tentativa de nos engolir a todos. O ódio nos roubara as vidas, a lógica e o amor. Não éramos mais nada. Apenas um grupo de foliões bizarros, tentando não desaparecer nas profundezas daquele buraco. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero é botar. E agora vamos falar, acho que o que mais interessa para a gente aqui, né? Especificamente mais na engenharia química mesmo. E aí, mais uma vez, são diversas as atuações de engenharia química aqui dentro, né? Enfim, as nossas explosões, que a gente faz de várias maneiras diferentes. Pode ser, a gente chama, né? Temos explosões a seco, que geralmente a gente usa ou argila, ou destroços. E, geralmente a gente faz isso usando bombas de pólvora, ou de repente, às vezes, até ar comprimido, né? Se permitir a cena, se ficar legal. Mas também, muitas vezes, fazemos explosões com inflamáveis. E aí a gente meio que brinca um pouco ali de misturar, né, os inflamáveis para poder tirar um pouquinho da característica de cada um ali com relação à inflamabilidade, coloração também da chama, enfim, então a gente brinca um pouquinho com isso ali para poder fazer as explosões. Os incêndios também, a gente faz incêndios também com fluidos, fazemos com gás. A preparação também dos cenários, a gente usa alguns produtos químicos, alguns produtos anti-chama para proteger o cenário. Chuva é uma aplicação, acredito eu, de mecânica dos fluidos, porque a gente tem um caminhão, como a gente faz, a gente tem um caminhão-pipa, uma bomba que puxa essa água do caminhão-pipa, lá na frente a gente divide isso em várias linhas, que vai para nossas torres de chuva, enfim, para a gente conseguir fazer as chuvas. Gases, a gente usa vários gases aqui para vários efeitos diferentes, como CO2, ar comprimido, nitrogênio, enfim, alguns gases para produzir fumaça, geralmente CO2 ou nitrogênio, a gente consegue fazer fumaça, tanto fumaça. E a gente também usa líquidos também para fazer fumaça, mas quando é fumaça baixa, né, a gente chama de low fog, geralmente a gente usa CO2 ou nitrogênio, mas também se tiver uma fumacinha saindo de algum lugar, a gente, né, usa o nosso líquido de fog para as nossas máquinas de fog que nós temos lá. Vidro cenográfico, ele é feito, apesar de ter uma das pessoas acharem que vidro cenográfico é feito com açúcar,
não é. Não sei se, acredito eu que alguma, né, lá no passado, bem lá atrás, tenha sido até feito, porque até hoje as pessoas, até mesmo dentro da Globo, eu ainda escuto isso. Mas, na verdade, não, isso é feito com uma resina importada, enfim, que passa por um tratamento, por um aquecimento. A gente tem o nosso técnico, que é responsável pelo vidro cenográfico, ele, na verdade, ele é um artesão, ele é um artista, ele ele esculpe, ele tira molde, enfim, e ele faz todo esse trabalho lá com o vidro cenográfico lá, enfim, com as resinas dele lá, ele realmente é um cara fora de série. E tudo mais que possa contribuir, porque, na verdade, sem efeitos especiais, a gente pode ser que apareça um efeito que nunca foi feito, que a gente nem imagine, mas, enfim, porque isso está muito atrelado à cabeça do autor, né, o que ele escreveu, e também ao diretor artístico, né, o que ele cria, enfim. Então, assim, para essas pessoas, o céu é o limite. Então, a gente está ali para tentar tornar isso possível. Então, com certeza, tem várias outras aplicações da engenharia química em efeitos especiais, algumas que eu ainda nem tive a oportunidade de aplicar. Aí aqui uma explosão, vou mostrar para vocês aqui. Ela está em 2 estágios, tá? Primeiro, vocês vão ver alguns artefatos pirotécnicos estourando atrás. A gente costuma falar que é a explosão dos Transformers, né? Eles faziam muito isso. E mais à frente, depois, uma explosão com gasolina e querosene, tá? Para a gente ter uma chama bem laranja. Aí vocês veem aí, isso aí é o nosso local de teste lá nos Estúdios Globo. Aí vocês veem aí no cantinho à direita aí a nossa equipe de pirotecnia, né? Todo mundo ali com roupa de anti-chama, enfim. Pessoal, todo mundo preparado. A gente detona isso por acionamento remoto. Então a gente pode ficar à distância segura da explosão, sem nenhum problema. As explosões também, muitas vezes, vêm conjugadas com outros efeitos, né? Por exemplo, aqui eu trouxe 2 exemplos diferentes de a gente tombar um carro. No da esquerda, a gente usa ali um canhão com aquela mesma cápsula de madeira que eu disse que a gente usa numa capotagem, e com uma bomba de pólvora. E na direita já é uma catapulta que está embaixo do carro, que a gente pressuriza, né? Desculpa aqui que eu passei sem querer. Aí. Que a gente pressuriza com nitrogênio, uma determinada pressão, que aí varia de acordo com o carro, com o peso do carro, né, com a distância que a gente quer lançar, enfim. Mas todos 2 são exemplos de lançamento de carro com explosão. Vamos dar uma olhada aqui. Aí vocês veem aí que a cápsula ficou ali paradinha, né? Ela está em pé ali na frente do fogo ali. E ela está parada porque o carro estava na inércia, mas quando a gente faz uma capotagem com dublê, que ele está geralmente a 60, 80 km por hora, essa cápsula sai numa velocidade absurda. Então, assim, a gente também tem que ter muito cuidado para posicionar as câmeras, posicionar a equipe, enfim, ter um controle bem firme do set para que nada dê errado. Esse canhão nosso, ele é bem potente, a gente tem que tomar bastante cuidado com ele, testar, porque aí você vê que o diretor gostou, né? Aí aqui a nossa preparação, né? Eu trouxe aqui uma preparação de cenário para pegar fogo. A gente tem que preparar. Na frente eu vou mostrar um vídeo para vocês de um cenário que foi preparado e um que não foi, e a diferença de um para o outro. E o vídeo que eu vou mostrar nem foi tão preparado como esse aí. Esse incêndio aí foi um incêndio da abertura da novela Amor de Mãe. E não sei se vocês lembram, mas a Adriana Esteves entrava para tirar o filho dela de um incêndio, enfim. E o diretor queria 3 minutos de fogo ininterruptos. E eu não podia botar fogo no cenário, porque era a primeira cena da novela e esse cenário ia ficar até o final da novela. Então a gente protegeu esse cenário com várias camadas de proteção
Aí né, no canto superior da direita aí tem o que eu falei para vocês, né, o que a gente usa de produto químico também, fora as proteções de chapa de Flanders, de MDF, enfim, que é uma tinta e um verniz retardantes. Aqui, como eu disse para vocês, a gente tem aqui os exemplos, né, dos cenários, de um cenário preparado e outro não preparado para pegar fogo. Vamos dar uma olhada aí para vocês verem se vocês sabem qual que estava preparado e qual que não estava preparado. Vê que foi tudo aceso ao mesmo tempo, tem a mesma carga de fogo lá, de um lado, do outro. Bom, não preciso nem falar qual que estava preparado, né? Você vê que no começo ali parece que o cenário da direita tem até menos ponto de fogo, mas na verdade não é isso. Ele tem a mesma quantidade de carga de fluido e de gás ali dentro que o outro. Porém, o outro, já no início, ele já começa a chama muito maior porque ele tem mais facilidade de se alastrar do que no outro que está preparado. Então, faz toda a diferença a gente preparar um cenário para fogo bem preparado. Aí aqui uma aplicação de pirotecnia, que a gente também usa muito para várias coisas, né? Tanto nas explosões, mas também para tiros, tiro em corpo, tiro em objetos, tiro em carro, enfim. E aí aqui tem, né, uma aplicação disso aí, foi na novela O Sétimo Guardião, que eu também produzi. E a gente tem alguns tiros aí no cenário. Atenção! Silêncio. Abaixa só um pouquinho. Aí. Tá perfeito. Atenção. Tá rodando. Gravando. Vai, tiro. Vai, vai, vai. Ok, cortou. Aí é chuva, né? Como eu disse. A direita é uma chuva no estúdio. Lógico que para o estúdio a gente não leva um caminhão-pipa, a gente leva algum outro reservatório. Enfim, que a gente armazena água, porque geralmente no estúdio a gente já não pode jogar muita água dentro do estúdio, né? Então, geralmente são chuvas menores, enfim, mais fechadinhas, diferente das chuvas na externa. Essa chuva que a gente fez aqui no helicóptero da Marinha, na verdade, a gente tinha que simular esse helicóptero voando numa tempestade. Então, a gente posicionou ali na frente ali nossos ventiladores, que a gente tem uns ventiladores lá bem potentes. E foi bacana, porque o pessoal da Marinha estava lá e o piloto falou para a gente, falou, cara, ficou perfeito, é bem assim que funciona quando a gente está voando em alguma condição climática adversa. Ficou bem, bem, bem real. Vamos dar uma olhada. Isso aqui uma chuva no carro, né? Dentro do estúdio. Também com o ventilador, para dar aquela impressão, né? Porque quando o carro está andando na estrada, a tendência do pingo é dar aquela escorrida para cima, né? E se a gente não tiver esse ventilador,
a água só desce para baixo e também fica meio um pouco falso. Aí gases, né? Algumas aplicações de gases, seja para fazer fumaça ou para lançar alguma coisa, aí no caso da figura inferior direita aí, confete, ou para de repente lançar alguma coisa como na figura aí da direita superior aí, que é um cilindro ali, provavelmente com ar comprimido, para acionar o pistão ali para levantar ali aquela catapulta. E aqui nós temos lançamento de confete, serpentina. Aí, fumaça, né? Isso aqui é um The Voice com o Lulu Santos, uma fumaça rasteira que a gente fez. Conheço os passos da estrada e o futuro nunca se sabe. A gente escolhe e todo mundo vê, mas é tão da vida se intrometer. Você não estava no radar, que francamente eu há algum tempo desligara, mas nada impediu o que era pra ser. A história se escreve, quero se querer. Você sabe como é imaginar um paraíso sem pecado e sem juízo. Eu não vivo mais ninguém como que experimento como você. Aí os nossos vídeos cenográficos, e eles ficam bem reais, todos esses aí são cenográficos, tá? E você vê aí que fica bem bacana. Ali atrás nós temos garrafas de cerveja, né? Elas ainda não estão finalizadas, que depois ele ainda dá um tratamento ali para pegar um brilho, né? Mas, enfim, essa é a qualidade, né, do resultado dos nossos vídeos cenográficos. E a gente faz, as aplicações de vídeos cenográficos são inúmeras, né? Para quebrar, às vezes para bater na cabeça de alguém, para jogar em alguém, enfim. Aí aqui, falar um pouquinho para vocês dos caminhos de entrada, né? Eu acredito que seja importante para vocês. Eu, particularmente, é por isso que eu falo, eu tive a oportunidade, primeiro, de estudar num lugar maravilhoso e, para completar e fechar com chave de ouro, num curso maravilhoso. E eu já nem imaginava que eu tinha essa porta aberta também de atuação, né, nesse ramo de engenharia química, quando eu estava aí, onde vocês estão hoje, né, aí na cadeira de aluno. Então, eu trouxe aqui os caminhos de entrada para quem se interessar, enfim, ou quiser passar para alguém que conheça também. Pode ser nível técnico ou superior. São esses aí os caminhos, né, que a Globo tem. E aí aqui, né, para finalizar aqui, agradecer aqui, primeiro a Rural, né? Não poderia ser outra coisa a não ser a Rural. Essa universidade maravilhosa que me formou engenheiro e, mais do que isso, né, me formou homem, cidadão, enfim, aprendi muito aí. Como eu disse para vocês, morei em alojamento toda a minha graduação. Foi uma troca fantástica que eu tive aí com as pessoas do meu quarto, com as pessoas do meu alojamento, enfim. Nessa universidade conheci a minha esposa, que estou junto há 18 anos.
ela acabou engravidando aí na universidade, quando a gente estava estudando, que eu não aconselho a ninguém, mas também foi mais um presente que eu ganhei enquanto eu estava aí na Rural, mais um motivo para eu amar essa universidade. Agradecer aqui novamente a organização aí da CEMEC por eu estar participando aqui desse esquenta. Fiquei bem honrado mesmo. Não podia deixar de agradecer, mesmo não tendo ninguém aqui da minha turma de 2002 primeiro, pessoas sem as quais talvez eu não tivesse conseguido formar como eu me formei. Realmente eu tive o prazer e a sorte de cair numa turma maravilhosa, que a gente se ajudava muito, se puxava, e tinha alguns outros ali que também moravam em alojamento, a gente estava sempre junto em sala de estudo, enfim. Então, não podia deixar aqui de agradecer a minha turma. E, por fim, agradecer ao Departamento de Efeitos Especiais e ao Grupo Globo, né? Primeiro, por me dar a oportunidade, né, de estar nessa profissão maravilhosa, assim, que sou apaixonado, né? Fazer efeito é muito bom, muito gostoso, apesar da responsabilidade grande que a gente tem nas mãos, mas, assim, é bem prazeroso, né? Costumo falar que a gente faz aqui tudo que a nossa mãe não deixava a gente fazer quando eu era criança, né? Lógico que agora com responsabilidade, né? Que é quebrar, botar fogo nas coisas, enfim, fazer essas coisas que a gente sabe. E é bem gratificante. Então, assim, queria de novo agradecer a vocês pela oportunidade. É uma pena que a gente está nesse momento de pandemia, que seria bem legal se eu pudesse, né, ir lá na Rural, falar para vocês pessoalmente, levar algumas coisas para vocês verem, para a gente fazer ali na hora, enfim. Mas quem sabe, né, numa próxima oportunidade, num momento diferente, a gente consiga. E por último, acho que é importante para vocês aí, eu preciso passar para vocês a palavra-chave aí, né? Acho que para vocês pegarem o certificado de vocês. E a palavra-chave é entretenimento, tá? Que tem tudo a ver aqui, né, com a palestra de hoje, que foi justamente falando que a gente produz isso para o entretenimento, né? E é isso, assim, foi isso que eu tinha preparado para vocês hoje aqui. Eu acho que a gente podia, né, tem muitos e muito mais coisas, mas para a gente ficar aqui dentro de um tempo, enfim, foi isso que eu preparei para vocês, espero que vocês tenham gostado, desculpe aí qualquer falha, qualquer erro, e agora, se vocês tiverem perguntas, enfim, estou aí à disposição. Nós já temos, sim, algumas perguntas, né, para o senhor. Primeiramente, obrigada, foi uma palestra muito boa, assim, eu me senti realmente... Aprendi muito e agradeço muito pela disponibilidade do senhor. E, assim, tem algumas perguntas já no chat. A primeira delas é do Gabriel Dias Tavares. Ele disse o seguinte: boa noite. Qual foi um dos maiores desafios que o senhor já fez? Sim, algumas perguntas, né, para o senhor. Primeiramente, obrigado. Então, primeiramente, eu vou te pedir para você não me chamar de senhor. Cara, desafio, eu já tive vários desafios. Mas, assim, o mais difícil para mim de entregar, de conseguir realizar, foi uma capotagem que eu fiz para o Sétimo Guardião. Logo no começo também da trama, o Bruno Gagliasso capotava com o carro e o carro saía rolando ribanceira abaixo. Esse efeito também passou naquele vídeo que eu mostrei para vocês no começo. Mas foi bem complicado, a gente gravou isso, foi uma semana gravando em Itatiaia, lá na entrada do Parque Nacional lá das Agulhas Negras. É muito frio. Mil desculpas aí, a minha conexão aqui caiu. Como eu disse, eu estou em viagem e essa conexão aqui do hotel não é muito confiável. Mas eu roteei agora do meu telefone, eu acho que a gente vai, tá? Não foi uma estratégia para não responder as perguntas, não, tá? Longe disso, quero muito responder. E vocês chegaram a ouvir a resposta da primeira pergunta? Não ouviu? Então tá, vamos lá. Respondendo lá a pergunta, né, do meu maior desafio, na verdade, assim, de trabalho, foi uma capotagem que eu fiz para o Sétimo Guardião, que era bem no começo da novela, o Bruno Gagliasso sofreu um acidente, o carro rolava ali a ribanceira, enfim.
A gente gravou isso como uma semana lá ali perto em Itatiaia, né, perto da entrada ali do Parque Nacional das Agulhas Negras. E foi bem complexo, porque também a gente gravou isso noturno, numa estrada perigosa que não estava fechado 100%, a gente ficava fechado itinerante, tinha que jogar o carro na ribanceira. Depois dele capotar na estrada, a gente tinha que lançar ele na ribanceira, e uma ribanceira bem íngreme e alta, e a gente tinha que depois trazer o carro de volta para cima para jogar de novo, enfim. Então, ali foi bem trabalhoso. E falando mas ali foi mais trabalho mesmo, né? E falando de produção mesmo de efeitos, de diversidade de efeitos, eu fiz agora, recentemente, terminei de gravar uma série que ainda não foi ao ar, né? Chamada Anjos de Hamburgo, que se passa na Segunda Guerra, enfim. E a gente retratou algumas coisas lá, entre elas a Noite dos Cristais, que é um marco histórico quando os nazistas começam a realmente maltratar os judeus de uma forma assim, sem querer esconder do mundo, né? Realmente ali escrachando para todo mundo. Enfim, então a gente gravou isso também, foi uma semana de noturnas, mas com muitos e muitos efeitos diferentes e variados, desde uma simples vidraça quebrando até pessoas com corpo em chama, né? Dublês com corpo em chama. Então ali também foi um desafio bem bacana e foi bem legal ter entregado tudo assim, né? Dentro do que o diretor queria, né? Que nesse caso era o Jaime Monjardim, ele ficou bem feliz com o nosso trabalho, então foi bem gratificante. Muito bom. E assim, gente, só para falar mais uma vez, né? A palavra-chave é entretenimento. E agora Isso. mais uma pergunta, né? Do Nicolas Silva. Ele disse: Boa noite. Já aconteceu algum acidente nas gravações que o senhor participou? Já. Infelizmente, acidentes acontecem, né? Por mais que a gente tome todos os cuidados possíveis e minimize, às vezes acontece alguma coisa que não estava prevista, enfim. Por exemplo, eu em Ilha de Ferro aconteceu que um dublê ele caía, né, de um andar para o andar de baixo e ele acabou passando muito perto de uma quina que tinha e ele acabou batendo a cabeça e se feriu, né? Cortou, enfim, não foi nada demais, mas ele se cortou, teve que levar ponto. Também tive uma vez também fazendo mesmo que a gente tome todos os cuidados, às vezes a gente não consegue porque é natural que as coisas aconteçam. Porque, por exemplo, eu fiz uma vez em Malhação, eu tinha um menino que andava de bicicleta e ele estava sempre na rua pulando algum obstáculo, fazendo alguma coisa assim. E eu sempre chamava um dublê que era profissional de mountain bike para fazer né, para ser o dublê dele. E numa determinada cena, ele rampando por cima de uma lixeira, ele perdeu o controle, caiu, né, com a bicicleta e fraturou o punho. E aí eu fui conversar com ele e ele mesmo falou comigo, falou, pô, cara, relaxa, isso aqui acontece, eu sou profissional, eu treino e no treino eu caio, na competição eu caio e aqui eu caí também. Eu falei, tá, não, beleza. Mas, enfim, assim, a gente está sempre flertando com perigo, né? Então, por mais cuidado que a gente tome, às vezes alguma coisa pode escapar. Ah, sim, entendi. Muito obrigada. Agora a próxima pergunta é da Marcele. Ela disse: Boa noite. Quais especializações ou cursos você indica para alguém que tem interesse nessa área? Porque infelizmente é pouco abordado nas universidades. Sim, é como eu disse, assim, realmente a gente... E assim, e nem tem, né, o mercado nosso de audiovisual ainda é um pouco restrito, basicamente, assim, estruturado como basicamente é dentro da Globo, né? No mercado exterior nem é tanto assim. Mas, assim, primeiro, é o curso que já estão fazendo, já é um curso indicado, como eu mostrei aqui na palestra, né? Mas, assim, a parte de pirotecnia, por exemplo, eu sou blaster pirotécnico pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso foi, né, é uma área que um conhecimento, né, além da engenharia química, um curso que vocês podem fazer que, com certeza, vai trazendo vocês para cá, e de automação, enfim, de qualquer coisa aqui dessa área que a gente conversou aqui. Então, assim, acho que é isso, né? Não sei se eu respondi certinho a pergunta, mas é por aí. Acho que ajudou sim.
Agora, a próxima pergunta é da Tiffany e é mais voltada para a graduação, né? Ela perguntou: quais matérias da graduação você vê mais presente no seu dia a dia? Cara, boa pergunta. Cara, são bastantes, bastantes. Mecânica dos fluidos, como eu disse ali, chuva, né, os nossos conhecimentos químicos todos que a gente adquire durante o curso, seja na primeira parte do curso, né, no ciclo básico, como depois já nas matérias realmente de engenharia química ali, que a gente faz, termodinâmica também, né, a gente vê ali as propriedades dos materiais, enfim. Eu acho que são esses cursos, mas eu acho que quase todos aí de algum jeito tem alguma aplicação aqui nos efeitos especiais. Ah, sim, entendi. Até porque mesmo as disciplinas acabam se entrelaçando, né, um pouco. E aí, Exatamente. a próxima pergunta é da Maria Clara e é a seguinte: quais são as vantagens de trabalhar na produção de efeitos especiais em vista das demais áreas que o engenheiro químico pode atuar? Assim, na verdade, talvez seja, lógico, um pouco do perfil, né, do que cada um né, gosta, né, porque eu acho que isso aí também está um pouco ligado né, a essência de cada um, né? Eu, por exemplo, no caso, eu sempre adorei essas coisas. Eu passei na prova da polícia também, não foi por acaso, eu sempre, né, gostei desse mundo policial, sempre gostei disso. Então, assim, eu já, né, adrenalina, sempre gostei de sentir adrenalina, enfim. E aqui nos efeitos especiais eu continuo tendo esse friozinho na barriga, né, quando a gente vai fazer uma cena de ação, alguma coisa perigosa, uma explosão, enfim. Então, acho que isso é uma coisa que né, mexe comigo, né? Essa coisa de você estar ali com a adrenalina sempre lá em cima. Aí, falando até um pouco da pergunta anterior, por exemplo, a polícia foi uma coisa que me ajudou a estar na Globo hoje. Por quê? Eu vou até contar para vocês como eu entrei na Globo, talvez vocês não vão acreditar muito, mas por isso que eu falo que engenharia química é um belo curso. Eu, né, já estava na polícia, enfim, gostava do que eu fazia, já curso superior, só que eu tinha posto o meu currículo, na época, eu nem sei se existe isso ainda, que era no Cato Vagas. E aí eu botei lá, cadastrei, enfim. E aí, na época, eu estava na polícia, né? Eu botei lá que eu tinha experiência, né, na polícia, com armas, munições, explosivos, essas coisas. E aí, pô, 24 horas depois que eu botei isso no Cato, o RH da Globo me ligou, né? Eu achei até que era trote na hora. Enfim, e aí falando, né, que eles já estavam há um tempo querendo alguém com esse perfil, né, engenheiro químico, com experiência em explosivos, enfim. E aí as coisas foram acontecendo, um mês depois eu já estava já na Globo, lógico que eu não pedi, né, as contas da polícia que eu podia pedir licença, e assim, lá era concursado, já tinha saído do estágio probatório, enfim, então assim, também era uma coisa certa. E aí, mas aí eu fui para a Globo, pô, fui me encantando com aquilo ali, né, como eu disse para vocês ali de, né, aquela adrenalina, aquela coisa, e é gostoso, né? Eu sempre gostei dessa coisa de explosão, de fogo, de pirotecnia, enfim. Então, isso me encantou, mas tem gente que não se encanta com isso, tem pessoas que gostam de trabalhar em outras áreas, então acho que isso está muito ligado acho que não tem vantagem em trabalhar né, onde eu trabalho para outras áreas, tem só a minha personalidade mesmo que gosta, mas né, tem outras atividades em engenharia química que são para outros perfis, mas que não ficam para trás também da produção de efeitos especiais, né, de jeito nenhum. É mais uma questão mesmo de perfil mesmo do profissional. Ah, sim, entendi. E assim, falando sobre essa questão de pirotecnia, de explosões, a próxima pergunta é um pouco relacionada a isso, né? A pessoa disse: boa noite, gostaria de saber, para cenas com explosões, são feitos estudos de grupos de explosividade de cada fluido para estabelecer as intensidades de cada explosão e quais as normas são aplicadas. Então, na verdade, assim, a gente faz basicamente explosão de duas maneiras. Ou usando... aí falando das explosões com fogo, né, especificamente, não de poeira ou de destroço, mas a gente ou usa uma bomba de pólvora ou a gente usa os nossos acumuladores de gás, que aí a gente bota ali gás butano mesmo, gás de cozinha.
E aí, na verdade, a intensidade da explosão, o tamanho da explosão está ligado, porque a propriedade dos materiais são sempre as mesmas, né? No caso, ou é o gás, ou no caso dos líquidos, sempre ali é gasolina, querosene e álcool. Sempre ali a gente brinca com esses três. Então, na verdade, está mais ligado à quantidade a pressurização, né? A quantidade de gás que a gente bota dentro do nosso acumulador, né? O quanto a gente pressuriza isso para fazer uma bola maior ou menor, enfim. E também, no caso da pólvora, o tamanho da bomba de pólvora que vai impulsionar ali a gasolina, ou seja, a querosene, seja o que for. Então, é meio que isso que a gente controla ali, o tamanho das explosões, a intensidade, enfim. É mais por aí, tá? Ah, sim, entendi. É assim, a gente já está caminhando para o final, essa é a penúltima pergunta já. E é a seguinte: em quais outras áreas o engenheiro químico poderia atuar dentro da TV Globo? Cara, a Globo, por exemplo, a Globo tem a gente gera a nossa própria energia lá dentro dos estúdios, né? O antigo Projac, né? Hoje são os estúdios Globo, que é a nossa cogeração, sem dúvida é uma área que poderia ter um engenheiro químico. A gente também tem lá uma central de tratamento de resíduos, que também com certeza teria uma aplicação da engenharia química. Assim, que me venha na cabeça rápido, porque a Globo é muito grande mesmo, assim. E assim, eu não sei, mas assim, que consegue vir rápido aqui na minha cabeça seria esses dois lugares que estão ali dentro dos estúdios, né, que é mais a minha realidade ali do meu dia a dia. Ah, sim, entendi. E assim, a última pergunta agora é do Bruno, e é a seguinte: vocês costumam confeccionar algum produto químico por conta própria? Se sim, quais? Não, a gente geralmente compra já pronto e não confeccionamos não, tá? E acho que foi isso. A gente teve alguns imprevistos, mas assim, muito obrigada, Diogo, por essa palestra. Acho que eu, pelo menos, amei esse tema, porque é uma coisa que realmente, como até falaram no chat, não é muito falado na universidade, né? Que isso é uma área de atuação de engenheiro químico também. Então, muito obrigada por esse momento também de perguntas. Eu acho que foi bem esclarecedor para todo mundo. E é isso, né, gente? Para encerrar, a gente tem alguns avisos, né? A primeira deles é que a palavra-chave é entretenimento. Então, se você ainda não entrou lá no site do ECERT, entra lá, coloca a palavra, ou melhor, no formulário, né? O ECERT é para gerar o certificado. Então, entre nos dois links e para conseguir o certificado. Um outro aviso também é que a gente está fazendo a nossa rifa, né? Da Alexa e do casaco, né? Personalizado, que pode ser do curso que você quiser, né? Então, comprem a rifa. É só vocês entrarem em contato com qualquer pessoa da comissão da SEMEC e a rifa está custando R$ 2. Então, fiquem atentos, podem procurar a gente, comprem a rifa, por favor. E eu tenho certeza que vai ajudar bastante a gente e ainda vocês vão estar concorrendo a um prêmio maravilhoso. Inscrevam-se também no nosso canal, se você ainda não é inscrito. A gente tem outros esquentas que vão acontecer nas próximas semanas, então fiquem ligados. E assim, a gente tem certeza que vai ser um momento muito bom, tão bom quanto foi esse. E é isso, né? Eu queria agradecer em nome de toda a SEMEC, Diogo, muito obrigado por ter se disponibilizado a estar aqui hoje, mesmo trabalhando, mesmo estando no sul do país, né? Obrigada por ter disponibilizado esse tempinho pra gente. Foi um momento maravilhoso, assim. Realmente, apesar dos imprevistos, obrigada por ter voltado, por ter conseguido voltar. E assim, gente, espero que tenha sido bom para todo mundo que participou. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada por terem ficado com a gente até aqui e até a próxima. Pô, galera, desculpa lá, hein?